E o senador e ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu o Supremo Tribunal Federal e disse que a corte sofreu agressões baixas e populistas. Reportagem do Marco Viana. Às vésperas do período eleitoral, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou que vai encerrar a sua trajetória política ao fim do mandato. Essa decisão de encerrar o ciclo político, ela advém de um compromisso que eu havia feito comigo mesmo quando entrei na política em 2014, na eleição como deputado. Que eu fiz um compromisso comigo que eu não me eternizaria e que fecharia o ciclo em algum momento. Eu dizia até que tinha uma data de entrada e uma data de saída. E a data de saída chegou depois de um mandato de deputado federal, em que fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, realizei um sonho de ser presidente da CCJ da Câmara dos Deputados, depois fui eleito senador mais votado no meu estado, 8 anos de mandato no Senado, sendo 4 deles como presidente do Senado e do Congresso Nacional, muitas realizações em matérias legislativas, de projetos inclusive que eu fui autor, outros tantos que, não sendo autor, também fizemos aprovar no âmbito do Congresso Nacional. Então tenho um sentimento de dever cumprido na política e tomei essa decisão de encerrar o meu ciclo político e não disputar mais eleições. A fala de Pacheco ganha contornos estratégicos. Embora rejeite especulações, o senador fez uma defesa veemente do Supremo contra o que chamou de agressões baixas e populistas. O aceno à corte ocorre no momento em que seu nome se mantém cotado para uma futura indicação ao STF pelo presidente Lula, que inclusive cumpre agenda em Minas Gerais esta semana. Pacheco lembrou que foi o Supremo quem salvou as finanças dos mineiros ao aliviar a dívida do Estado. Essa possibilidade, se algum dia houve, ela já não existe mais. Isso, para mim, é uma página virada, muito bem resolvida, de modo que não faço nenhum tipo de especulação em relação a essa possibilidade e desejo a quem for compor o Supremo Tribunal Federal que possa honrá-lo, porque é uma instituição absolutamente essencial para o nosso país. Me incomoda profundamente essas agressões feitas ao Supremo Tribunal Federal nos dias de hoje. Eu reputo que o Supremo foi muito importante para o Brasil em momentos muito difíceis, como na pandemia, em que, com decisões técnicas e constitucionais, permitiu que tivéssemos vacina e uma política adequada do enfrentamento à pandemia a partir de suas decisões judiciais, assim como na preservação da democracia, tomando decisões muito relevantes para evitar que aumentasse esse clima antidemocrático no nosso país. Então eu devo fazer esse reconhecimento ao Supremo Tribunal Federal e mais especificamente em relação a Minas Gerais. O Supremo foi muito importante a partir de uma decisão também técnica, justa, com base na lei e na Constituição, permitiu que Minas Gerais ficasse quase 8 anos sem pagar a sua dívida, o que permitiu que sobrevivêssemos em Minas Gerais. Além dos afagos jurídicos, o senador demonstrou frustração com o clima de ódio e polarização no país e cobrou urgência na regulamentação das redes sociais. Lamento muito que cheguemos a 2026 como se estivéssemos ainda em 2022. Essa polarização muito exagerada da política brasileira, essa divisão da sociedade, a politização sobre tudo, sobre detergente, sobre chinela havaiana, sobre aspectos físicos das pessoas. Então, realmente, isso gera uma certa frustração de todo mundo que está na política, de estarmos num ambiente ainda tão conflagrado, tão dividido e com tanto ódio implantado. Isso gera, sim, uma frustração. Nos bastidores, a pressão agora se volta para o seu reduto eleitoral. Nos próximos dias, o grupo político corre contra o tempo para definir quem será o candidato da esquerda e dos aliados ao governo de Minas Gerais. Vamos chamar agora o Cristiano Vilela novamente para a gente entender, Vilela. Inclusive, Rodrigo Pacheco disse não para a missão de Minas Gerais, né? Era ele que era o preferido ali do presidente Lula para assumir essa questão ali da concorrer ao governo de Minas. Mas, pelo jeito, Pacheco não quer mais. Pois é, Márcia, eu vejo que Pacheco, ele percebeu que talvez fosse uma barca furada.
Eu não tenho dúvida que, caso ele reconhecesse que haveria uma grande chance, uma grande oportunidade para se eleger governador, ele com certeza iria. Afinal, o governo de Minas Gerais seguramente é um sonho de qualquer político forte do seu estado. Agora, vendo realmente as dificuldades, vendo que dificilmente teria aquele apoio maciço do eleitorado do presidente Lula, especialmente do eleitorado mais à esquerda, vendo que nas pesquisas de opinião seu nome patinava ali, não conseguia adquirir uma certa força, Pacheco, que é muito pragmático e que não nutre esse apego ao poder, apego à disputa de cargos, acabou entendendo por bem retirar-se da política, e ele é jovem, né? Estamos falando de um senador aí com menos de 50 anos, que quem sabe passa um pouco aí essa nebulosidade desse momento e depois de 2 ou depois de 4 anos retoma talvez com força a política, porque de fato ele tem esse histórico da ocupação de cargos importantes, uma carreira curta, mas com cargos importantes ao longo desses 12 anos. É melhor encerrar por cima, né? Antes de acontecer uma derrota ali, que podia acontecer caso ele concorresse. Obrigada, Vilela, pela sua análise.